E aí, galera, tudo bem? Professor Alisson Sintra aqui com vocês. Como é que vocês estão? Show de bola? Saudades. O negócio é o seguinte, estamos aqui passando, eu e a rainha das redações, estamos aqui passando para desejar a você, além de uma excelente prova, eu bati no microfone aqui, já foi, ao vivo mesmo, tora a lenha. E aí, nós vamos aqui traçar alguns temas para vocês. Eu e a professora Milene elencamos 732 temas. Eu gostaria que você pegasse aí o lápis e a caneta e vamos lá, que dá tempo de você ler até domingo. Você não precisa dormir mesmo. Tô brincando, é rapidinho. Quem manja mesmo do negócio é a Milene, queridos. E nós vamos inserir uma atualidades aqui, né? E a gente vai fazer um bate-bola com você nesse momento. Vamos que vamos. Milene. Sem contar, professor Alisson, que eles vão ter que ter repertório sociocultural produtivo e pertinente para os 732 temas, galera. Tá? Dá tempo de decorar a citação de todo mundo. Show. Aposta? Primeira aposta. Ai, Milene, difícil, hein? Primeira aposta da redação, complicado. Aposta, dedução. Posso dar uma? Por favor, você que manda. Educação. Spoiler, né, pessoal? Lá no site do INEP. Aqueles spoilers que a gente não consegue identificar de jeito nenhum, mas enfim, 9 em 10 apostando no tema educação. Agora, vamos lá, galera. Educação tem muita coisa para ser comentada. Então, antes de falar da temática, eu quero dar uma dica a vocês muito importante. Como há muitas vertentes dentro do tema educação, vocês precisam se lembrar que o princípio da competência número 3 se chama seleção de argumentos e organização, tá? Competência número 3. O que é a seleção de argumentos? Educação, você pode falar evasão escolar, EAD, formação de professores, literacia, educação básica, educação superior, escolas cívico-militares, educação domiciliar. Olha quanta coisa a gente consegue falar sobre educação. Obviamente que você não tem que falar sobre tudo isso. Exclusão digital. Exclusão digital. Como é que você vai fazer? Você vai focar nos textos motivadores, porque eles vão dar a vocês o direcionamento. Não é para utilizar os textos motivadores, vocês já sabem disso. Repertório de texto motivador não é considerado repertório sociocultural na redação. Fica no lado ali. O texto motivador ou os textos motivadores servem para direcionar vocês. Então, supondo, professor, moçada, caiu lá o tema educação básica, né? Que é aquela educação do ensino fundamental, pode cair educação infantil, pode cair formação de professores. Vocês vão dar uma olhadinha qual o direcionamento que o Enem quer. Literacia familiar, curso ABC. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um neste momento. Alisson, evasão. Bom, bora lá. A evasão escolar é algo assim que vem preocupando muito e vem sendo comentado em todo o Brasil. Mas todo o Brasil não, a gente como um todo na América Latina, né? Tá? Então, os índices de evasão escolar hoje é muito preocupante pelo fato de que uma parcela significativa dos alunos do ano retrasado já, por conta de crise econômica, associado à pandemia, que não é nem crise econômica, é destroçar a economia brasileira e mundial, fez com que muitos jovens, sobretudo pobres, onde a grande maioria é negro ou afrodescendente, né, tiveram que abandonar a escola. E aí vem aquele questionamento. Como resgatar esse jovem novamente? Né? Fala assim, 33%, né, Milene? De abandono de escola aí do ano retrasado para cá. Então ninguém sabe ao certo, na verdade, esses números, como que eles são reais ou como que eles necessariamente são tratados. Mas a grande preocupação que fica, assim, é como resgatar esse aluno. Porque, para e pensa, esse aluno da escola pública, esse aluno de baixa renda, ele não teve o acesso que você teve. Ele não teve o acesso aos meios digitais que você teve. Então, como que ele foi dar continuidade a esse ensino dentro de casa? Devido ao abandono do emprego ou a perda do emprego, necessariamente o desemprego acaba assolando a família, né? Então, isso daí gerou uma série de quê? Uma série de problemas internos. E esse jovem teve que ir para o mercado de trabalho. Ele teve que virar prestador de serviço, ele teve que cuidar semáforo, ele teve que virar flanelinha, ele teve que catar material reciclável na rua, ele teve que exercer algum tipo de atividade econômica para ajudar dentro desse seio familiar. E a educação ficou como?
Então, esse abandono educacional, esse afastamento de grande parte dessa população jovem, isso vai ter o quê? Vai ter um preço posterior. Isso vai ser cobrado posteriormente, entendeu? Inclusive, professor, só fazendo Claro. um acréscimo aí, a gente pode puxar um link para a questão da saúde mental. Como é que esse adolescente ou essa criança, como é que ele vai estar nesse Exato. momento desmotivado, com perdas significativas? Saiu, inclusive, ontem uma reportagem que a projeção pessimista de que nós vamos ter um atraso de 4 anos na educação em função desse afastamento das aulas presenciais. Exato. Então, olha quanto link que nós conseguimos puxar dentro da vertente educação. Agora, como são links demais, o que é importante o aluno fazer e prestar atenção? Direcionamento pelos textos motivadores, senão vocês vão se perder. Exato. Seleção de argumentos. Sim. Certo? Certo. E nisso aí que você comentou, Alisson, tem a questão, você falou que os alunos não tiveram acesso, a plataformas, a aulas online com os alunos das escolas particulares. Podemos falar de inclusão digital, né? Sim. Manda lá, professor. O ensino à distância no Brasil, ele não é recente, como a gente imagina. Ele é muito antigo. Então, data-se aí do final do século retrasado, você já tinham provas de datilografia, estava começando, era o auge, né? No início do século passado, melhor dizendo, você já tinha provas de datilografia que as pessoas enviavam pelo correio para serem corrigidas. Entendeu? Então, se você pegar o EAD, o ensino à distância mesmo, você já tinha na década de 20 do século passado, rádios no Rio de Janeiro que já ensinavam idiomas. Tinham programas que eram voltados para ensinar francês, por exemplo. Entendeu? Aí você vai ter um boom desse ensino à distância através da televisão nos anos 70, anos 80, né? O telecurso, talvez, o grande precursor do desenvolvimento disso. Mas regulamentação do ensino à distância, nós vamos ter isso na década de 90, em 1996. E nós vamos ter, posteriormente, a utilização quase que unilateral das universidades nos anos 2000, 2003, 2004, 2005. As universidades passam a adotar isso daí de uma forma mais sistêmica, entende? Então, isso não é muito antigo. Qual é o grande questionamento que eu faço em relação ao EAD? O EAD, ele é diferente em qual perspectiva, em qual tipo de visão? Não sei se a Milene vai concordar comigo, mas o EAD, o aluno tem que ir atrás. Há uma diferenciação nisso, né? Autonomia. Porque na sala de aula, não, o aluno recebe mastigado do professor no quadro, explicadinho, né? A hora que o aluno chega na faculdade, ele toma até toma um susto. Porque na faculdade o professor, ele chega e entrega esse livrinho para você aqui, né? Deixa eu pegar o livro aqui, entrega para você e fala, se vira, eu quero um relatório disso daqui semana que vem. O problema é seu se você tem tempo ou não. Então, o EAD, a questão é o seguinte do EAD. O EAD, o aluno vai ter que se mexer um pouco para correr atrás. Ele vai ter que organizar seu tempo, ele vai ter que organizar e ter uma internet dentro do quarto dele, na casa, na sala, enfim. Ele vai ter que ter um momento, um espaço para dedicar-se a ter esse ensino de qualidade para ele receber isso. Então, ele vai ter que se mexer. Ele não tem mais como chegar e sentar e ficar olhando o negócio vem até ele. Não. Ele vai ter dúvidas dentro daquela aula que ele vai ter que dar um jeito de comunicar com o professor, com um profissional que está educando ele. Então, o EAD não é só tecnologia, não é só câmera, não é só celular, não é só aplicativo, não é só computador, não é só notebook. O EAD é muito mais do que isso. Então, ele muda a forma de se estudar, ele muda a forma de receber esse conteúdo. Agora, professor, você imagine crianças da educação básica, ensino fundamental 1, vai do 2º ao 5º aninho, depois 6º ao 9º, adquirirem essa autonomia. Exato. Essas crianças em fase de alfabetização. Então, nós vamos também falar um pouquinho sobre isso. Sim. São crianças que precisam de um respaldo dos pais. Exato. Durante esse processo de ensino remoto, que foi o que nós tivemos em 2020. Pais que muitas vezes, por questões de baixa renda, que já vêm de um ensino deficiente, não têm condições de ajudarem os seus filhos. Aí acabou acontecendo o quê? Uma desmotivação, isso para aqueles que conseguiram acessar determinadas aulas. Que você comentou, né, que começou pela televisão. Nós tivemos o ano passado aulas à distância por televisão e, pasmem, gente, até por rádio.
em regiões onde não havia acesso à internet. Exatamente. E aí, sem esses pais com condições de conhecimento, né, de ajudar, ou de tempo também, porque estavam trabalhando, de ajudarem os seus filhos com as atividades, essas crianças ficaram à mercê do seu próprio destino. E aí ocorreu a desmotivação. Isso agravou consideravelmente a questão, pode agravar, né, consideravelmente a questão da evasão escolar, para agora, este ano de 2021, que nós estamos aguardando aí a retomada das aulas de maneira regular. E aí, até porque entra a geografia nisso, né? É complicado para você, por exemplo, levar de uma forma universal, melhor dizendo, de uma forma plena, a educação à distância para todos. Existem lugares que não têm infraestrutura alguma. Por incrível que pareça, existem comunidades na região norte do Brasil que não têm acesso à energia elétrica. Exatamente. Então você para e pensa como que isso daí chega até essas pessoas. Existem crianças, adolescentes na região norte que têm que andar 3, 4 horas de barco para poder chegar no colégio. Você está entendendo? Então são realidades distintas, né? Aquilo que a gente fala, né? O Brasil dos Brasis. O Brasil tem proporção pandêmica, então é muito complicado de você tentar fazer uma proposta educacional pautada na tecnologia de uma forma uniforme, de uma forma homogênea, melhor dizendo. Entende? É muito complicado. O Brasil, a discrepância social, a discrepância econômica, a diferença técnica, tecnológica é muito grande. Milton Santos já falava daquele mapa da região concentrada. Lembra daquele mapa de regiões concentradas? Que ele destaca a região sudeste e a região sul e chama de região concentrada, onde desenvolve tecnologia. Norte, nordeste e centro-oeste é o nome do nosso estado, né, galera? O verdadeiro Mato Grosso, né? Não tem absolutamente nada. Então, assim, fica esse sentido de isolamento e que as coisas acontecem realmente na região sudeste e região sul. Hoje nós temos nas capitais uma infraestrutura mínima, mas mesmo em capitais mais isoladas, você tem dificuldade em acessibilidade em algumas tecnologias. A gente pode pegar como grande exemplo Campo Grande. Há pouco vem chegando em Campo Grande a tecnologia de fibra, onde você tem uma internet com maior velocidade, etc, etc, né? Então tem cidades que sequer têm acessibilidade a isso, entenderam? E ainda dentro do tema educação, pessoal, pode cair para vocês formação de professores. Por que pode cair? Porque está havendo investimento por parte, né, do atual governo, como houve também de governos passados, em cursos de capacitação para os professores. E é preciso lembrar, por exemplo, do último que foi lançado agora em dezembro, que é o programa ABC, Alfabetização Baseada na Ciência, que é uma parceria do governo brasileiro, através da CAPES, com as universidades portuguesas. Está publicado lá para vocês darem uma olhadinha nisso. Isso é capacitação para a educação infantil, porque vai de mais ou menos em torno dos 4 ao 2º ano do ensino fundamental. Então, o tema educação básica ou ensino infantil também é muito sério, é muito importante e tem tido um olhar mais atento dessa atual administração. E por que nós estamos batendo nessa tecla? Porque é interessante utilizar uma prova que vem do governo federal como uma vitrine para a política que está sendo feita. Isso é uma coisa assim que os alunos geralmente se enganam muito. Achar que vai ter, por exemplo, alguma coisa em que o governo possa dar um tiro no pé dele. É difícil. Isso é uma coisa que é óbvio que não, né, galera? É o governo muito não difícil. vai listar o Pantanal como sendo a ameaça que virou cinzas, o fogo que transformou tudo em cinza. Isso daí não é uma propaganda governamental. Então tem que ficar muito atento em relação a isso. Saia daqueles temas que possam ocasionar discussões que vão chegar a ataques políticos. Entendeu? Isso não vai acontecer. Geralmente vão buscar o quê? Temas. Então eu falo até para a prova de geografia, questões de atualidades, né? Vou intrometer-me um pouquinho na questão da redação aqui com a professora Milene, no sentido de que não vão se buscar respostas que possam atacar e ter cunho pessoal, cunho político. Ou vai ser um tema neutro, exato, né? Que não gera nenhum tipo de polêmica, ou vai ser um tema vitrine. Mas dentro do 732, nós vamos falar de Pantanal, desmatamento da Amazônia e etc. Tá, pessoal? Fiquem tranquilos que eles vão entrar também. Mas, voltando ali para a formação de professores na área de educação, não se esqueçam do projeto Literacia Familiar. Esse é também
Esse nem eu sabia, repertório galera. Esse eu aprendi com ela hoje, nem eu sabia. da literacia, né, pessoal? Nós tivemos uma aula legal sobre isso. O que é o projeto Bacana. Literacia Familiar? Ele é um projeto também destinado para a primeira infância, do 0 aos 6 anos, praticado pelas famílias. As obras literárias, elas não vão ser lidas, elas estão todas sendo gravadas, cantadas, né? Tudo em áudio, porque muitos pais não vão saber sequer ler para os filhos. Sim. Então, a ideia Os próprios pais não foram alfabetizados. Não foram alfabetizados. Então, a ideia é que as crianças ouçam essas histórias, interagindo com a sua família, formando ali um vínculo familiar, um vínculo afetivo e proporcionando a essa criança uma aquisição cognitiva, um estímulo da neuroplasticidade. Lembra disso, tá? Plasticidade neural também, isso é muito importante que vocês coloquem. E esse projeto prevê o quê? Prevê um aluno que passe a gostar de literatura, passe a gostar de histórias, entre no Fundamental 1, do segundo ao quinto ano, já com esse prazer, com esse gosto. E aí a gente faz um ganchinho para a questão do analfabetismo funcional. Como é que nós passamos tantos anos dentro de uma sala de aula e temos um índice altíssimo de analfabetismo funcional? O que está acontecendo? Alguma coisa não está dando certo. Aí linka com o ABC. Alfabetização baseada na ciência. Chega de experimentar, chega de ter processos pedagógicos baseados no achismo, no subjetivismo. O que está sendo pretendido é um projeto pedagógico para educação básica e educação infantil, para esse estímulo, baseado em experiências de outros países que deram certo. Então, todo o foco de investimento hoje, não todo, porque tem também investimento no ensino superior, como o Futurice, entre outros, tá? Mas a maior parte que nós percebemos da atenção do atual governo é em cima da educação básica e da educação infantil. Tanto é que houve um incremento também das creches. E por que houve um incremento das creches? Porque você matricula a criança, o bem pequenininho, lá num CINF, numa creche, né? E essa criança começa a receber estímulos, começa a ser preparada para a entrada no ensino fundamental, proporcionando às mães dessas crianças o ingresso ao mercado de trabalho. Então, assim, é a grande aposta do governo federal. Essa é a grande aposta dentro da área educacional. É a educação infantil e educação básica. Sim. Agora, a parte de creche não atingiu a porcentagem que eles querem. A ideia é, obviamente, 100% das crianças dentro de creches. Mas tem aí a proposta até mais ou menos 2023 que pelo menos 50% das crianças estejam matriculadas em creches. Então percebem? Vocês estão percebendo como que o foco vai fechando dentro da área da educação? Implantação de escolas cívico-militares, projeto de lei para a educação... E dá certo, Milene? Olha, o que vai acontecer na cívico-militar, né? Numa escola cívico-militar? A parte militar vai ficar na parte disciplinar e a parte pedagógica com os civis. E o que eles pretendem dessa parceria? Proporcionar ao corpo docente, ou seja, aos professores, dar uma aula com tranquilidade e com eficiência. Porque o que anda acontecendo em determinadas escolas? Violência. Né? É tanta violência, é tanta bagunça, que o professor não rende. O professor já entra com medo, ele não consegue dar um mínimo daquele planejamento que ele fez. Olha como uma coisa, professor, puxa a outra. Sim. No meio da bagunça, da violência escolar, não se trabalha o plano pedagógico. Nós tivemos uma BNCC aprovada recentemente, o professor não consegue implantar essa base nacional comum curricular. O aluno não obtém o conhecimento, ele vai chegar na fase adulta sem condições de sequer fazer as contas básicas de matemática e interpretar um texto. Analfabetismo funcional em alto grau no Brasil. Esse encadeamento, pessoal, é que tem que estar na cabeça de vocês. Agora observem, eu e a Alisson estamos aqui trocando ideia, né, passando para vocês, isso é muito interessante, mas percebam que a seleção de argumentos vai estar
mostrada a vocês nos textos motivadores. Não dá para vocês abraçarem tudo isso que nós estamos falando. Sim. É muita coisa. Com certeza. Você vai se E perder. é só educação. E é só educação. Você vai acabar se perdendo, você pode tangenciar a sua redação e, o que é pior, não se aprofundar nos argumentos, não conseguir trazer um repertório com argumentação. O texto deixa de ser argumentativo e passa a ser expositivo. Não é o que o Enem deseja. Entendi. Tá? Uma coisa interessante que você falou em relação ao colégio, à escola físico-militar, né? Aham. É cívico-militar, perdão. Cívico-militar. Teve um aluno que me questionou, né? Aham. Claro que a gente percebe que isso é nitidamente também utilizado como forma de propaganda, né? Propaganda política, etc, etc, né? Sim. A ordem, a disciplina funciona. Aí o aluno me falou, professor, mas os colégios de regiões nórdicas, né? Países como Noruega, por exemplo, Suécia, Finlândia, Dinamarca, né? Islândia, eles não têm um colégio sobre essa administração. É um sistema educacional completamente diferente, né? E lá o IDH é altíssimo, o aproveitamento, a evasão escolar é praticamente zero, né? E o aluno ele consegue ter uma interdisciplinariedade muito grande dentro do sistema educacional, né? Os alunos me questionaram, por que aqui tem que ser assim? Mas tem que a ter um comparação colégio, né? chega a ser injusta. Exato, com Como certeza, você vai era o que eu comparar o que falei. acontece no Não Brasil dá, né? com Não esses dá. países? Não tem tem como. como, né? Outra Nós temos- cultura. Nós é temos outra muito a perspectiva, caminhar, né? né? Ixi, Até porque, professor, nós somos fomentados, instigados pela mídia para cultivar a baixa cultura. E a baixa cultura é a cultura da violência, do prazer, né? Exato, do consumo, do voraz. consumo, não da educação. Exato. Não da leitura, Exato. não da intelectualidade. Exatamente. Né? Mas como nós temos mais, o quê? 731 agora, temas. Falamos de educação, né? Então, 731 temas pela frente. Qual outro, Milene? A gente falou um pouquinho de saúde mental, Aham. né? Atividade física vinculada à saúde mental. O que você acha disso? Com certeza. A Organização Mundial da Saúde aponta 5, 6 formas de você preservar a sua saúde mental em quarentena. Porque é o seguinte, galera, eu sei lidar muito bem com quarentena, porque eu chego em casa, eu tenho um monte de coisa para fazer. Eu tenho 2 crianças para cuidar, entendeu? Eu tenho, às vezes, livro, eu tenho prova para elaborar, simulado, aula, coisa e tal. Mas existem pessoas que, por exemplo, perdem muito da sua saúde mental quando se aposentam. Entendeu? Pessoas que quando se aposentam falam, meu sonho é se aposentar. Galera, se aposenta, em pouquíssimo tempo entra num estágio profundo de depressão. Exatamente. Que pode levar a outros males, pior ainda. Tá entendendo? Então você imagine essas pessoas que têm uma vida extremamente atribulada no ano de 2020, que tiveram que frear 100% da sua correria. Então isso daí ocasionou, sim, graves problemas relacionados à saúde mental. E a Organização Mundial da Saúde, não sou eu e nem o Ministério da Saúde no Brasil, é a OMS, tá? Declarou que existem algumas formas de você tentar preservar isso. Ajudar pessoas que necessitam. Transformar a vida de pessoas que não podem sair de casa, fazer compra para o idoso, levar o cachorro da vizinha para passear, já que ela tem algum tipo de comorbidade, é risco para ela passear numa praça, na rua, entendeu? Fazer compra para o idoso, levar o cachorro da vizinha, praticar literalmente o bem. Isso daí vai fazer com que você se torne útil para alguém e aquela pessoa encontre em você alguém que possa necessariamente ajudá-la. Segunda coisa, parar de ficar ansioso em relação a informações que chegam o tempo todo na internet. Fake news também, Fake né, professor? news entra junto, Fake Milene. news. Com certeza. Então a fake maior news vem desgaste junto. mental tá aí. Com certeza. Né? Um dos maiores, né? Notícias bombásticas de invasões e de guerras saem a todo instante. E às vezes nem é tudo isso o que a gente vê, o que a gente analisa, né? Então, assim, pessoas em casa tendo acesso à informação 24 horas por dia e grande parte dessas informações devem ser filtradas. Então, o que a OMS indica? Leia aquilo que há procedência. Veja aquilo que tem procedência. Um terceiro item, use as redes sociais para você se comunicar com os seus familiares, né? Com pessoas que você ama, tá? Não use as redes sociais para esse monte de emaranhado de notícias que são muitas das vezes descabíveis.
Tá? Procure fazer atividade física, mesmo quem mora no apartamento, na sacada do apartamento, na sala da sua casa. Se você não pode sair, você tem algum tipo de doença, alguma comorbidade que pode, se pegar Covid, pode ocasionar algo mais sério. Então procure manter mente sã, corpo são. Isso é constante, né? Não se afaste totalmente das pessoas que estão próximas de você. O mundo não pode ser isolado em cima de 4 paredes. Isso não sou eu que digo. É a Organização Mundial da Saúde que fala. Entendeu? Que vai fazer com que, vai indicar com que você tenha uma quarentena um pouco não tão isolada assim. E acima de tudo, estude. O tempo que você está dentro de casa, não gaste o seu tempo apenas dormindo. Procure uma boa leitura, procure um livro, estude, faça um curso. A gente está falando de EAD, você tem 1 milhão de cursos online gratuitos, entendeu? Então não é só uma questão de preço ou de pagar. Você tem também, claro, óbvio, os que você vai ter que desembolsar alguma coisa. Mas a OMS fala, procure manter a sua mente ocupada com aquilo que preste. Não com informações trágicas e com informações de ataques políticos de tudo que é lado, que é o que a gente vê no Brasil. O Brasil ainda continua polarizado, né? Politicamente falando. Então não procure ficar somente em cima dessas informações. Utilize a internet, utilize os meios de comunicação como algo saudável para você. Isso a própria OMS diz, entendeu? Mas eu vou puxar mais um gancho Vai lá. a respeito de exercícios físicos, porque nós temos também as doenças crônicas. E quando nós falamos das doenças crônicas, nós podemos trazer a questão do tabagismo, que está aumentando no Brasil, Sim, né? exato. O uso de narguile, cigarro eletrônico. A indústria tabagista, ela deu um jeito de trazer de volta um consumidor, porque nós temos, vocês sabem disso, o Brasil é referência mundial no combate ao tabagismo. Mas a indústria é muito forte, ela é muito inteligente e ela já criou mecanismos de aumentar esse mercado consumidor, justamente com a questão do cigarro eletrônico, proibido no Brasil, narguilé também, mas a gente sabe que entra e todo mundo faz uso. E aí, voltando para a questão das doenças crônicas, a gente tem que lembrar que uma pessoa, muitas vezes com uma doença crônica, seja lá diabetes, um problema cardíaco, ela fica incapacitada totalmente ou temporariamente e sai fora do mercado de trabalho. Com isso, ela sobrecarrega o nosso Sistema Único de Saúde. Sim. Então, a questão também socioeconômica, pessoal, é muito importante de ser abordada nas redações. Uma pessoa que está com a sua saúde mental abalada, que ela está com a sua saúde física deteriorada, é uma pessoa que não produz. E ela não produzindo, ela vai ser uma sobrecarga para o governo, exato, dentro ali do Sistema Único de Saúde. Uhum. E aí, eu vou ter que puxar mais um tema para esse lado, doação de órgãos, porque doenças crônicas, vem aí a questão do rim, a questão do fígado. Houve uma diminuição da doação, houve uma diminuição de doação. Nós somos também, professor, referência mundial em número de transplantes. Nós conseguimos fazer muitos transplantes, mas com sucesso, em várias regiões do país. Temos hoje uma logística de transporte de órgãos ou de equipes médicas ou até de pacientes muito bem montada no Brasil, inclusive com parceria com as empresas aéreas privadas. É uma parceria linda, é um projeto lindo que existe e praticamente todos os estados abraçaram. Não é mais um único avião da FAB que faz isso, né, como foi colocado ali na época do governo Temer, tá? Mas o problema tem muita gente precisando e pouca doação. Desinformação, falta de campanhas, questão religiosa. Então, isso... O temor de sair de casa e ir até o hospital. Exatamente. Né? E a própria questão da família, naquele momento de dor, não está preparada para autorizar a doação. Portanto, há um projeto de lei de um senador, se eu não me engano, ele é gaúcho, para que a pessoa se coloque como doadora, como já foi antigamente. Porque hoje quem determina é a família. Sim. Isso é um projeto de lei que você se autodeclare doador. Não é, mas está tramitando. Isso daí pode mudar. Vamos
falar de saneamento básico? Senão a gente não consegue zerar Não, os... 730. Não, acho que uns 699, 698, já estamos chegando, né? Estamos perto, estamos perto. Nós estamos tirando sarro, galera, por uma explicação bem óbvia. Tem professor que, eu acertei o tema de redação, né? Ele fala 1000 temas. Um desses, A gente acerta também, né? Vai acertar. Alisson, marco legal do saneamento básico. Sim, saiu agora em 2020, Isso. né? O saneamento básico no Brasil sempre foi um gargalo, entendeu? Por quê? Porque você precisa resolver a questão de água tratada e esgoto tratado. É simples. Água contaminada, ela é responsável por quase 70%, 80% das doenças no mundo. Estima-se, a OMS estima em cima disso. É um número muito alto, tá entendendo? E no Brasil, você ainda tem uma diferenciação muito grande. Se você pegar a Grande São Paulo, 99,9% da Grande São Paulo tem esgoto tratado e água tratada. Aí você pensa, pô, professor, que legal, os caras são bem conscientes. Não é, galera? Como tudo é concretado, quando cai água da chuva ali, a água não infiltra, ela escoa superficialmente. Você imagina se tudo fosse fossa? Você imagina o caos que nós estamos falando. Nós estamos falando de todo mundo dentro do hospital. Não estou falando de Covid, tá? Estou falando de todo mundo dentro de hospital. Por isso que o grau de coleta de água e esgoto é muito alto. Em contrapartida, na região norte, por conta do isolamento geográfico, na região norte você tem esse problema. O cara mora de um lado do rio, tem 5, 6 famílias ali, o cara mora do outro lado do rio, a 10 quilômetros do rio acima, a montante do rio, entendeu? Então como é que você vai fazer coleta de esgoto e saneamento? Então, em cima disso, o governo federal lançou agora em julho deste ano, tá, o novo marco de saneamento básico, que consiste em chegar a 99% de água tratada para o Brasil inteiro até o ano de 2033 e 90% de esgoto tratado nessa mesma data. Isso é muito importante porque com certeza vai desinchar pessoas em posto de saúde. Mas é claro, é Brasil, tem que ver se até lá vão cumprir. De repente o atual governo faz o papel, o próximo faz o papel, o outro não faz. Então existe muito disso, porque projetos relacionados à questão do saneamento básico já foram feitas aí aos montes, se você pegar do Brasil, República para cá, tá? E você sabe que dá para puxar a questão da falta de saneamento para a evasão escolar. Porque uma criança que fica doente, Sim. né? Que ela vai ter dor no estômago, ela vai ter problemas intestinais, Exato. Ela vai faltar na escola. Exato. Vários dias seguidos. Vai ficar Exato. internada, vai ficar em casa. Quando essa criança retornar à escola, ela já é uma criança que tem uma dificuldade de assimilação, porque a gente sabe que a maioria tem, mesmo por conta da falta de estímulo na primeira infância, uma alimentação inadequada, que também não favorece a um desenvolvimento da plasticidade neural de maneira ideal para a aprendizagem. Essa criança afastada da escola devido a uma doença aí provocada pela falta de saneamento, uma água não tratada, quando ela retornar à escola, ela está completamente perdida, não sabe nem o que está acontecendo. Sim. Então, ela vai ficar desestimulada, ela vai sentar lá naquela carteira com um professor que não tem provavelmente um preparo adequado para atender todas essas variantes. Ó o curso ABC, tá? Alfabetização, Sim. baseada na ciência, preparo para todas essas situações. Essa criança vai acabar fazendo o quê? Vai deixar de frequentar a escola. Sim. Ela está desestimulada, ela não quer mais. E entra na estatística. Entra na estatística. Então, um tema puxa o outro? Puxa. Mas, vamos lá, pessoal. Mais uma vez, são vertentes demais para as temáticas. Então, faça uma organização do seu texto. Selecione os argumentos com base nos textos motivadores. Quando eu digo com base, não é com cópia, paráfrase ou uso dos textos motivadores, mas é com direcionamento dos textos motivadores. Não se esqueçam, tá? Mais um tema, senão Mais nós um não tema. conseguimos esgotar Falta isso. 698. A lei dos maus tratos aos animais. Vamos lá, lei 1095 de 2019. Enrijecimento da penalidade, né? Exato. Essa é bem básico, bem Bem rápido, facinha, né? bem Super tranquilinha. tranquila. Maus tratos de animais até então sempre deu uma pena muito leve, entendeu? Era nada mais, nada menos do que um simples assinar de papel, né? A coisa deve engrossar agora com o passar dos anos, por conta de que observou-se muito isso na pandemia. Famílias que têm animais e não têm condição de cuidar, porque às vezes não tem nem comida para a própria família,
acabam abandonando, acabam deixando em qualquer bairro, em qualquer lugar. E isso daí vem ocasionando, inclusive, aí a gente já puxa um link, né, com problema de saúde pública. O animal na rua, ele é suscetível a proliferar doenças, né? Exatamente. Acaba sendo um problema de saúde pública. E hoje, por exemplo, a maioria das prefeituras, eu falo que aqui em Campo Grande eu passei por isso recentemente, né? Um animal doente, precisava ser sacrificado, não tinha o que fazer, da minha vizinha, e falaram, ó, vocês vêm aqui com a carrocinha? Não, não vai mais. Não vai mais, é uma carrocinha para atender Campo Grande inteira. Isso foi lá no CCZ, no Centro de Zoonoses, né? De controle de zoonoses, que me falou isso daí. Então tem que levar lá e fazer o exame geralmente é particular, para comprovar que aquele cachorro está doente, para daí então executar a eutanásia no animal. Porque, mas tadinho, que monstruosidade. Não é, galera, é uma questão de saúde pública. Aquele animal pode passar algum tipo de doença que vai atingir a criança daquela casa. E às vezes acaba o quê? Pela falta de grana, às vezes não é nem maldade, às vezes é falta de grana mesmo, acaba abandonando o animal em qualquer lugar, ou acaba maltratando dentro de casa, deixa o animal sem alimento. Isso agora é um pouco mais rígido. Tudo isso, né? É crime. E isso daí é considerado crime, a pessoa vai responder criminalmente. Isso daí é uma coisa mais séria. Se puder dar uma lida a respeito, dar uma olhada mais afinco ali da lei, seria muito interessante. Mas esse é um tema fácil, é um tema tranquilo, né? E vamos mais um, preconceito linguístico, tá? Essa é muito legal. Da área dela eu achei fantástico ela me explicando. Preconceito linguístico, pessoal. Nós tivemos aí, né, algumas situações, algumas colocações a respeito da... Por que preconceito linguístico? O que é isso? De onde vem? Né? As pessoas que são satirizadas, que sofrem bullying, justamente pela entonação, não é só pelos erros, não é só pela maneira de falar uma determinada palavra errada, um seja, um menos, não é só isso que causa o preconceito, às vezes o sotaque da pessoa. Tá? Então não é só a concordância incorreta, a falta do plural, o uso, né, da palavra de maneira incorreta, é às vezes o próprio som. Isso gera uma questão muito forte, muito pesada de preconceito, e se essa pessoa estiver dentro de uma escola, ela vai sofrer bullying, ela vai ser satirizada. Então preconceito linguístico também é uma temática interessante. É neutra, né? É neutra, não vai dar problema. Bom, professor, nós vamos tomar um cafezinho agora, né, para depois poder, né, terminar os outros temas, ou a gente vai deixar para o próximo ano? O que você acha, né? De repente, a gente já acertou aí o tema. 697, né? Exatamente. Moçada, brincadeiras à parte, o que eu quero deixar para vocês, como professora de redação, é que vocês foram preparados durante o ano todo, né? Nós tivemos várias aulas postadas, plantões de dúvidas, vocês trabalharam redações, tiveram as correções e agora é não se desesperar. Pode cair um desses temas que nós elencamos hoje, pode cair um tema que vocês trabalharam durante um ano e pode não cair nenhum desses. O fato é, a estrutura da redação vocês têm. Sabem que tem que colocar repertório sociocultural, porque senão você é 120 na competência 2 e provavelmente também uma baixa nota na 3. E prestar atenção nos articuladores, no nexo da redação e concentração, sem medo, tá? Comecem a prova pela redação para baixar um pouquinho a adrenalina de vocês. Sucesso, foco e confiança. Um grande beijo, eu vou estar junto com vocês no domingo, tenham certeza disso. E por falta de conteúdo você não teve, né? Você teve tudo e mais um pouco. Então, qualquer coisinha, vai lá na nossa plataforma, busca as aulas lá que você tem dúvida, né? Pô, professor, não entendi aí, né? Não precisa se desesperar, como a própria Milene falou perfeitamente, né? Muito bem dito, não se desespere, você tem o cabedal, você tem o conteúdo, você tem o conhecimento, né? Você viu o conteúdo, você estudou o conteúdo. É só esperar a prova e não se preocupar com o tema em si, né? Relacionado às questões de geografia, que são de 18 a 20 questões de geografia, é fato assim, o Enem é muito fácil, então você tem que beirar o gabarito se você acha isso,
tá? Eu sempre falo isso aos meus alunos, tá? Não quero ameaçar e amedrontar ninguém, mas o Enem é tão tranquila a prova que você consegue achar as respostas às questões dentro do próprio enunciado. Tá entendendo? Você elimina 4 alternativas tranquilamente, 3 alternativas tranquilamente dentro da prova do Enem, você tá entendendo? Então você vai com certeza ter êxito, com certeza você vai chegar a atingir o seu lugar ao sol aí. No sol não, porque o sol arde, na sombra, né? Tá? Forte abraço a todos, tamo junto e boa prova a vocês.